graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, glória a Deus. É motivo de muita alegria poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu fico muito feliz, amados, por vocês estarem aqui nos acompanhando. É um privilégio muito grande poder estar aqui juntamente com vocês para trazer esta lição, a aula 5 dos adultos. Glória a Deus. Nós estamos com esse trimestre, é o terceiro trimestre de 2025, que tem por título A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Essa lição é do dia 3 de agosto de 2025, uma igreja cheia de amor, cheia de amor. Este é o título da nossa lição de hoje, e nós vamos estar aqui trazendo uma lição maravilhosa. Essa lição ela é composta de 3 tópicos, juntamente com seus subtópicos, e nós vamos estar aqui comentando cada um desses tópicos aqui para vocês, trazendo assuntos maravilhosos sobre o amor, uma igreja cheia do amor. No primeiro tópico, amados, nós temos uma igreja cheia do amor, é o título, como eu já falei, né? Temos aqui um texto base, textos bases sugerido aqui para nós estarmos comentando: Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47, e João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13, versículo 34 e o 35. Glória a Deus. Tópico 1. O amor se manifesta na comunhão cristã. Vejam só. Nós vamos estar tratando aqui sobre o amor que se manifesta na comunhão cristã. Subtópico 1 diz assim: o crescimento da igreja cristã. O amor fraterno foi um dos principais sinais, amados, da igreja primitiva. Foi um dos principais sinais, foi o amor fraterno, certo? Em Atos capítulo 2, como eu citei aqui, versículo 47, vai nos dizer assim: o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava, por quê? Porque o amor prevalecia, o amor era sinal onde a igreja, né, é reunida, é uma comunhão, o amor ardente ali. Então a igreja crescia. Quem que vai querer estar no lugar onde só há contenda, né? Ninguém vai querer. Então se crescia porque havia amor no meio dos irmãos. Né? Então o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Irmãos, o crescimento da igreja, amado, não era só numérico, não, mas também espiritual e relacional. Ouça isso no nome de Jesus. Você pode ver isso lá em João capítulo 13, né? Capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Glória a Deus. Amados, e o subtópico 2... aqui nós estamos ainda falando do tópico 1, o subtópico 2 assim: os desafios do crescimento. Quanto maior o grupo, amados, mais difícil manter a unidade. Você já viu que quanto mais gente tiver envolvido num grupo, numa sociedade, tem problema, tem discórdia, tem contenda, e assim se vai, né? O Atos capítulo 6, versículo 1, vai falar que quanto maior o grupo, mais difícil manter a unidade. Porque são muitas pessoas que pensam de várias maneiras, já não é mais a mesma coisa, né? E então, com aquele tratar pessoas com cada um com uns problemas diferentes, e fica difícil realmente manter a unidade. Irmãos, conflitos naturais, preferenciais, pessoais e desigualdades sociais surgem mesmo no meio da sociedade, no meio de um grupo. Quanto maior for crescer. Alguém fala assim: mas sabe uma igrejinha que era pequenininha, existia tanto fogo, era tanto amor, mas mudou, tal, porque vai crescendo, vai vindo problemas e tal, e por aí se vai, e acaba muitas vezes criando conflitos no meio daquela comunidade que era tão pequena, mas que cresceu, ficou gigantesca, e agora conflitos culturais, né, preferenciais, cada um tem suas preferências pessoais, e desigualdades sociais, né, isso aí surge realmente no meio do povo. O amor
É o ingrediente que cura, une, promove e reconcilia. Como diz Efésios, né? Paulo falando lá aos Efésios capítulo 4, versículo 2 e o 3. Então, é o ingrediente que cura, é o ingrediente que dá sabor, é o ingrediente que promove, que reconcilia, é o amor. E Deus, amado, é o amor. Aí temos o subtópico ainda do tópico 3, né? A vida interior. Olha só. É muito bom esse tópico aqui, subtópico, porque a vida interior também é muito importante. Não adianta mostrar só o exterior. Ah, eu sou santo, ah, eu oro muito, ah, eu prego bonito, ah, eu canto bonito. E o exterior, né? E o interior, como é que tá? Né? Não adianta mostrar só o exterior, não. Não basta aparência de amor. Ah, eu amo, sabe? Aquela fala com piedade, sim, sabe? Ai, sabe? Tem pessoas que é assim, não é verdade? É cínico, certo? É uma hipocrisia tão grande. Ouça isso no nome de Jesus. Mostra uma cara de piedoso, mas, irmãos, pise no calo dele que você vê um bode se levantar. Parece ovelha, né? Mas se você deixar ele nervoso, e 1 Coríntios 13, versículo 5, né? Fala que o amor não se irrita. Não se irrita. Pise no pé do infeliz que você vai ver a ovelhinha virar bode. E cada pulo que salta por cima de barreira, de barranco e tal, os bodes quando estão desmamados, eles fazem isso, né? Eles saem pulando e assim aqueles que mostram uma capa de ovelha, mas por dentro é bode, sabe? Bode desmamado que tem todo vigor, sai pulando por cerca, sai pulando barranco, né? É assim, irmãos, muito cuidado com a aparência exterior. Né? Não basta a aparência de amor, ele precisa brotar do coração renovado. Tem pessoas que parecem, não, eu oro tanto, que fulano não busca igual a mim, que fulano... Gente, pisa no calo dele, você vai ver. Tem pessoas que até pensam até em fazer atrocidades com o outro, né? Por causa de mostrar uma aparênciazinha. Besta quem se engana que todos são iguais, né? Que mostra uma aparência de piedade e tudo mais, de santo, mas de santo não tem nada. Dentro é sepulcro caiado, como a Bíblia diz, né? Jesus falando, né, para os fariseus, os saduceus, que eles por fora, eles pareciam um sepulcro caiado, bonito por fora, mas restos mortais por dentro. Né? Então, o fruto do Espírito, amado, como diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, né? Começa com amor. O amor é a base para todos os outros. Então, se você ama, querido, todas as outras coisas você vai tirando de letra. Uma vida cheia do Espírito Santo, querido, ele gera amor genuíno e comunhão sincera. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos ter o subtópico, né, o subtópico, aliás, o tópico 2, que vai falar também sobre o amor, certo? O amor como manifestação da graça. O amor como manifestação da graça. Aí temos aqui o subtópico 2, né? Que vai falar a graça como manifestação do Espírito. Né? A graça é a manifestação do Espírito. O Espírito Santo, querido, é o grande agente do amor e da comunhão na igreja. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, vai falar sobre isso. Falar da graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que é a bênção apostólica. Né? A graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Onde há o Espírito, há amor. E onde há amor, há vida. Certo? Porque quem odeia não tem vida. Quem odeia quer matar, quer esganar, quer esfolar. Mas quem ama quer dar vida, quer que a pessoa tenha vida. Ouça isso no nome de Jesus. Subtópico 2 do tópico 2. A graça como favor imerecido. Amados, o amor de Deus, ele é derramado sem merecimento algum. Nós não merecíamos. Não. Paulo falou isso lá em Romanos, né? Capítulo 5, versículo 8, se não me engano. Paulo falou isso, que o amor de Deus, ele é derramado sem merecimento algum. Nós não merecíamos. Não merecíamos. Mas o amor de Deus, a graça de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. Assim como fomos alcançados, devemos também alcançar outras pessoas com compaixão, com amor, com zelo,
né? Ter compaixão das pessoas, porque Cristo, irmão, ele fez o maior sacrifício descendo do céu, amado. Veja só, largando lá o seu trono de glória para descer, para salvar uma humanidade que não prestava para nada, uma humanidade que só pecava, que só tinha. Por isso a Bíblia diz que Cristo nos amou primeiro, ele nos achou, irmãos. E ele nos amou porque nós éramos bonzinhos, não, ele amou nós ainda sendo pecadores. Este é o amor de Deus, este é a compaixão do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo desceu aqui para dar sua vida por nós, que não merecíamos nada disso. Então, querido, a igreja cheia de amor é aquela que espalha graça, não julgamento. Mas, rapaz, está cheio de pessoas, vocês têm visto aí? Tantas pessoas que julgam as pessoas, mas não amam. Espalha discórdia, espalha julgamento para tudo quanto é lado. Parece que o amor passou longe dessas pessoas. Vem a história do sacerdote, do levita. E o levita vai passando, o levita, talvez cantando um belo do louvor, um belo hino, e ele vê lá alguém ferido no chão. Aí ele passa de lá, ele olha e passa de lá e vai embora. Aí vem um sacerdote aqui, o sacerdote que era ele quem passava azeite nas feridas dos doentes. Ele vê lá o camarada ferido, enfermo lá, tomou uma surra lascada lá dos salteadores, dos assaltantes. Aí o sacerdote também está lá, lógico que está com todos os utensílios lá de unção, para ungir, para sarar o doente. Ele olha também e vai embora, larga o camarada lá, triste, lá, meio morto lá. Irmão, você vai embora. Isso não é função, isso não é coisa, né? Mostrando uma capa de santo por fora, mas por dentro ele não teve compaixão. Aí a Bíblia diz que veio um samaritano que era fala do bom samaritano. Ele veio, foi lá, se aproximou, cuidou dele, né? E limpou as feridas. Aí leva até uma estalagem mais próxima. Chega lá, fala para o dono daquela estalagem, fala assim: olha, está aqui esse moço, está aqui esse dinheiro, cuida dele. Se ele gastar mais alguma coisa, põe na minha conta aí, quando eu vier eu pago. E ele foi embora. Esse aí cuidou, o bom samaritano, queridos. O bom samaritano, alguém que desprezava os samaritanos, e foi ele justamente quem cuidou daquele doente, daquele que tomou uma surra dos assaltantes. Então, querido, onde está o amor hoje, né? De muitos cristãos, de muitos pastores, de muitos sacerdotes, de muitos levitas, né? Que olha para esse mundo aí, deseja a morte das pessoas. Onde está o amor de uma pessoa desta? Dos infelizes desses, ouça isso no nome de Jesus. Então a igreja cheia do amor é aquela que espalha graça, é aquela que se aproxima das pessoas e não julga. Ah, isso aí não tem mais jeito não. Ah, isso aí não vou fazer mais nada por ele não, porque isso aí já era. Não, gente. Deus de amor mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer por todos, e tem muitos filhos de Deus aí que estão ainda precisando ser alcançados. A Bíblia diz que muitos das meretrizes, né, assaltantes, muitas tomarão lugar ao lado de Abraão, Isaac e Jacó, e muitos que se dizem filhos do reino será lançado nas trevas exteriores. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, com a nossa capa de cristão, nós estamos julgando A e B, estamos julgando a igreja A e B, mas nós não estamos fazendo, não estamos sendo uma ataleia de Deus, não estamos sendo um sacerdote, um levita autêntico para fazer a obra de Deus. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Devemos tomar muito cuidado, porque acaba Jesus voltando e nós ficando com as nossas birrinhas, com as nossas picuinhas, de estar julgando os outros, de falar que fulano não tem jeito, que fulano pecou, que fulano fez isso e não tem. Irmãos, muito cuidado devemos tomar, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando. E ai de mim, ai de nós, ai da igreja que olha e se acha o santarrão, o bam, 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 e acha que não precisa mais de evangelizar, não precisa mais de exercer o amor, a caridade, a compaixão. Não, ficamos julgando muitas vezes. Ouça isso no nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Tópico 3, nós vamos falar, temos 3 subtópicos aqui maravilhosos também. Que o tópico 3 fala a manifestação do amor na solidariedade cristã. Primeiro subtópico desse tópico 3 fala a busca pela equidade. Atos capítulo 4, versículo 34 e 35 mostra que não havia necessitados entre eles.
Amor solidário busca equidade e justiça, não apenas caridade ocasional. Tem pessoas que fazem uma caridade por acaso, ocasional, assim, não, eu vou ajudar esse fulano aqui porque ele tem recurso e ele pode me retribuir. Eu vou fazer para fulano porque fulano ele é meu querido, ele é meu irmão, e eu fazendo por ele, um dia, quem sabe, ele pode me retribuir. Nós temos que fazer, irmãos, nós temos que exercer o amor solidário, né? Com justiça, não importa, a Bíblia manda nós amar os pobres, aqueles que estão desgarrados, aqueles que estão mais miseráveis, é desse que nós temos que fazer algo por eles. A Bíblia diz que quando nós for dar uma festa, não é para nós dar para os ricos, nem para aqueles as pessoas amigas que têm condições de retribuir, não, mas faça pelos pobres que não têm com que te recompensar. É isso que nós devemos fazer. Certo? Não por acaso, não vou fazer isso aqui porque esse camarada aqui é meu chegado. Ele tem muito, está cheio de picuinha, está cheio de grupinhos, por que não dizer assim, cheio de grupinhos dentro das igrejas que se diz cristã e desprezando os mais fracos, as ovelhas. E a Bíblia diz que ai daquelas ovelhas, ou dos pastores, das ovelhas gordas que comem o pasto e lameia a água para que as fraquinhas não bebam, não coma. Ouça isso no nome de Jesus. Tem muitas pessoas assim que estão esbanjando, estão pisando a grama, pisando a água, lameando a água, deixando lá para que as fraquinhas não tenham condições de se alimentarem. Então, uma igreja que ama, ela se preocupa com a dor do próximo, amados. Ouça isso no nome de Jesus. A igreja que ama, ela se preocupa. Ela anda na unção do Senhor, fazendo a obra do Senhor, amando e não julgando. Ouça isso no nome de Jesus. E no segundo subtópico, nós vamos falar também sobre a propriedade e compartilhamento. Segundo subtópico do tópico 3, a propriedade e compartilhamento. Em Atos capítulo 2, versículo 44 e 45, mostra que os irmãos tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum, nada era propriamente seu. Eles dividiam o pão, eles vendiam, né, suas casas, suas fazendas e ajudavam mesmo os pobres, não estavam nem aí. Não se apegava com nada não. Então o amor, amado, ele não é egoísta. O amor não é egoísta. Quem ama, ele reparte, ele doa, certo? Ouça isso no nome de Jesus. E uma coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Sabe que as pessoas que estão em condições de rua, muitas vezes são mais unidos do que muitos que diz o santinho que está na igreja, que está fazendo a coisa tudo certinho, que está louvando, que está ali, aleluia, Jesus, glória a Deus. E muitos que estão lá em condições de rua, quando eles ganham um pão, ele reparte com o seu companheiro que está perto de você, que está perto dele. E sim, eles fazem muito isso. Eu já vi muitos fazendo isso. Não tem nada assim escondido não, queridos. Né? Então ele reparte, ele não é egoísta. Isso, amado, não é comunismo, é comunhão cristã, voluntária e amorosa. Ouça isso no nome de Jesus. Quem pensa que isso é comunismo está enganado. É comunhão cristã, quando nós temos esse desejo de ajudar, esse desejo de compartilhar, de doar. Ouça isso no nome de Jesus. Doe, nem que seja um dia de serviço para quem está construindo, aqueles que estão lá suando, coitados, sem poder comprar um material, sem poder pagar para um pedreiro. Você que é um profissional, vai lá, se doe, é eletricista, faz alguma coisa pelo seu próximo. Isto Deus vai te recompensar poderosamente. Ouça isso no nome de Jesus. Ouça isso que eu estou falando e é verdade. Deus não deve para ninguém. E a Bíblia diz que quando você faz para um pequenino aqui na terra, você está fazendo para o Senhor. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, não por obrigação, mas movido pelo amor e pelo Espírito que você deve fazer. Olha só. Subtópico 3, desse tópico 3, vai falar um exemplo da voluntariedade. Barnabé, em Atos capítulo 4, versículo 36 e o 37, ele vendeu um campo e doou o valor. Barnabé, ele fez isto. Foi aonde começou, todos ali querendo imitá-los. Sabe que tem muitas pessoas que querem imitar dentro da igreja?
Pessoas que fazem o bem, mas ele quer só mostrar que ele é um que vai fazer mais. Se alguém der uma quantia, ele quer dar mais, mas para aparecer, achando que a salvação vem através da sua obra que ele está fazendo. Ah, não, eu vou mostrar para ele que eu vou dar muito mais. Aí vai lá, faz por egoísmo. Tem que fazer, irmãos, por humildade, por voluntariedade, ouça isso no nome de Jesus. Barnabé ele foi voluntário. Ananias e Safira, eles venderam a sua fazenda, querendo imitar Barnabé, querendo imitar outros, mas foram lá, retiveram parte e mentiram. Quando ele foi questionado, você vendeu por tanto? Porque ele já estava no coração deles. Aí ele falou assim, eu vendi por tanto. Se ele tivesse confessado, não, vendi o valor foi X, eu tirei X. Ele tinha o direito de tirar, era dele. Eu tirei X, tá, e tá aqui essa quantia aqui. Mas não, eu dei tudo, aí igualmente o Barnabé fez. Tá? Aí se enganou. Aí foi quando Pedro falou: você não mentisse a mim, mas o Espírito Santo tinha revelado para Pedro que o valor tinha sido X, não aquele que ele falou. Então, o Espírito Santo quis só mostrar ali que ele não ele vê tudo, ele não deixa passar nada batido. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós devemos fazer as coisas não por obrigação, mas movido pelo amor e pelo Espírito. Então, a verdadeira generosidade nasce de corações cheios de amor. E quem é o amor? Deus é amor. Então, se você tem um coração cheio de Deus, você vai fazer realmente tudo o que Deus quer que você faça. Irmãos, chegando aqui ao final desta introdução aqui, uma igreja cheia de amor, ela cresce com saúde, mesmo enfrentando desafios. Esse amor é fruto da graça de Deus e se revela na vida prática, na comunhão, no cuidado com o próximo. Que nós sejamos, amados, como a igreja de Atos, cheios do Espírito Santo, cheios do amor e cheios de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui uma narrativa que eu quero trazer aqui para vocês. A narrativa de Atos 4, queridos, ela apresenta uma igreja cujo amor cristão era o princípio, né? Era o princípio organizador da igreja, né? Da vida e da convivência entre os crentes. A generosidade não foi imposta, tampouco ocasional, mas voluntária e constante. E nesta lição nós observamos como a presença do Espírito Santo ela produziu uma igreja sensível, onde a comunhão se expressava em ações secretas, em ações concretas. E trata-se, portanto, de um modelo eclesiológico que desafia a prática cristã em qualquer tempo e cultura. Ouça isso no nome de Jesus. Aí nós temos aqui o textuário que nos diz assim: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham, né? Atos capítulo 4, versículo 32. Essa passagem aqui, querido, está inserida em uma seção narrativa do livro de Atos, do 2 ao 6, na qual Lucas descreve o crescimento e a vida coletiva da igreja primitiva em Jerusalém. Então, o texto em análises apresenta um ideal resultado da obra do Espírito no coração dos crentes. E esse ideal se expressa em pelo menos 4 áreas. Primeira, unidade, um só coração e uma só alma. E segundo, desapego dos bens. Né? Ninguém dizia que algo era seu, pois via seus recursos como bênçãos para repartir. Eu não gosto desse negócio de falar assim: ah, isso aqui é meu celular, meu guarda-roupa, minha cama, meu ventilador, minha poltrona. Não, eu não vejo minha TV. Tem pessoas que assim, sabe, tudo é meu, sabe, aquele negócio de possessivo. Não. Então eles não tinha isso com eles, não. Mas tudo que Jesus nos colocou em nossas mãos é para nós, queridos, ser mordomo daquilo ali. Tudo é de Deus. Tudo que o Senhor nos deu é dele. Então, está conosco, mas nós somos apenas mordomo dos bens que Deus tem colocado nas nossas vidas, nas nossas mãos. Então, desapego dos bens, era isso que eles tinham. Eles não eram apegados a nada. Ouça isso no nome de Jesus. Ninguém dizia: não, isso é meu. Não. E terceiro, querido, nós vemos a generosidade.
O texto seguinte, de Atos 4, 35, ele mostra que havia distribuição conforme a necessidade, né? Conforme as pessoas, eles vissem que alguém, vão fazer uma visita, e se chegar na casa de fulano, se eles vissem que alguém estava necessitando, rapaz, não tinha esse negócio não, já era a mão no bolso já, e não tinha escorpião no bolso assim para dizer assim, se eu colocar a mão no bolso aqui, o escorpião vai me picar, não. Vai me enferruar. Não, eles tiravam mesmo, ajudavam e levava compra, levava comidas, e era aquela união, sabe? O amor fraterno, aquele é gostoso demais. Então, em quarto lugar, nós via ali também, nós vê testemunhos visíveis. E esse estilo de vida impactava os de fora e fortalecia a comunhão interna. Se você for uma igreja mesquinha, certo? Que não reparte nada com alguém. Não, aqui é só para os cristãos. Aqui eu não vou dar nada porque é só para os cristãos. Só para os... Irmãos, nós temos que cuidar não só, né, principalmente, lógico, aos domésticos da fé, mas também aos de fora, tá? Aqueles que ainda não professam a nossa fé, que eles vão ver que você tem o amor de Deus, vai ver que você é diferente. Os de estratégia, se a pessoa vai lá só para sacar uma bênção, só para sacar um mantimento, uma coisa e outra, uma cesta básica, não. Os de estratégia, você vai ficar aqui, vai assistir a um culto. Se você assistir a um culto, você vai levar o seu mantimento e tal. Então, é até uma estratégia para a pessoa prender, né, levar a pessoa a ficar ali ouvindo a palavra de Deus. Aí, isso aqui é muito importante. E a obra social de uma igreja, ela é muito válida. É muito válida, porque pessoas valem. Jesus, quando multiplicou o pão, aí dia seguinte aquela multidão vai atrás de Jesus. Por quê? Sentiram necessidade de novo. Não foram atrás dos milagres que viram em Jesus, não. Eles foram atrás do pão. Mas já foi bom, que aí Jesus já deu logo uma entrada bem legal, sabe? Assim que chacoalhou mesmo a estrutura do camarada. Jesus falou assim, olha, eu sei que vocês estão me buscando, não é porque vocês viram os milagres que eu operei e creram, não é. Mas é porque vocês comeram o pão e saciaram a vossa fome, por isso que vocês estão buscando. Aí Jesus fala assim, olha, aí Jesus já deu uma entrada bem legal, olha, trabalhar não pela comida que perece, pela comida que se acaba, mas trabalhar pela comida que permanece. É a palavra de Deus, irmão. Então você vai usar dessa estratégia. Pessoas estão lá para buscar uma cesta, para buscar um mantimento. Então você vai aplicar a palavra de Deus. E depois, né, é lógico, é óbvio que eles vão retornar, não vão ficar chateados. Então é válido quando você faz esta obra, mas segure eles para ouvir a reunião, para ouvir um culto, isso é muito importante. Embora o ideal, amado, seja exaltado, o texto bíblico logo mostra que a realidade da igreja visível é marcada por falhas, tensões e desafios éticos. Duas observações aqui que nós queremos destacar aqui. Em primeiro lugar, destacam-se os inúmeros problemas internos. Logo após o relato Lucas narra a história trágica de um casal que fingiu, né? Que eu falei agora, Anil e Safira, fingiu compartilhar tudo, mas mentiu. Temos o problemas de Atos capítulo 6, onde os bens não estavam sendo repartidos corretamente, a pobreza que assolou a igreja, em seguindo ali lugar a presença dos aproveitadores, é lógico, a generosidade da igreja primitiva, ela correu o risco de ser explorada. Em outras cartas, como 2 Tessalonicenses mesmo, Paulo ele adverte contra aqueles que recusavam a trabalhar, mas desejavam viver à custa dos irmãos. Então, ele afirma: se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Então, tem essa também. Então, tomamos muito cuidado, porque tem essas dos aproveitadores. Às vezes vem até você, eles só querem sacar uma bênção, só querem sacar um mantimento, e depois ainda sai falando mal de você. Então esse aqui é onde Paulo falou assim, olha, aqueles que não querem trabalhar, tem saúde, tem tudo, às vezes tem oportunidade. Sabe que tem pessoas que têm oportunidade de trabalho, mas não querem, tá tão acostumado a viver na beira, na entrada da Porta Formosa, e às vezes no tanque, lá para aguardando o anjo mover as águas, mas não, se alguém oferecer um trabalho, eles não querem. Não querem.
aquele moço que estava lá no tanque, ele, em vez de, quando Jesus falou assim, querificação, ele, em vez de esboçar alegria, né? Oh, quero, glória a Deus. Não, ele deu desculpa. Ah, Senhor, mas não tem ninguém que me ponha nas águas quando as águas é agitadas. Pedro e João, quando chega lá na Porta Formosa, como está lá em Atos, né, 3, eles nem perguntam se o homem quer ser curado ou não, mas ele fala logo, em nome de Jesus, o Nazareno levante e anda. Talvez se ele fosse perguntar, você quer ser curado agora? Talvez, né, não querendo aqui ignorar, mas quem sabe ele poderia até falar que não, de tão acostumado que ele já estava tantos anos ali, dependendo das esmolas, né, mas tem pessoas que, às vezes, eles rejeitam as oportunidades porque sabem onde pegar, sabem onde tem, então preferem estar se humilhando, buscando nas fontes e depois sair falando da fonte. Então não podemos ignorar, querido, o modelo bíblico de partilha, né, e vida comum, mas também não devemos romantizar ou tentar replicar mecanicamente, né, uma prática que pertenceu a um contexto histórico, né, um contexto histórico específico. O desafio aqui é traduzir o princípio em ações fiéis, prudentes e coerentes com a verdade do Evangelho. Amém, queridos? Então fica aí esta dica para você. Verdade prática: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum mandamento de Deus pode ser ignorado. Como Criador, ele exige obediência completa. Quando Jesus ele foi questionado sobre qual o maior mandamento, ele respondeu que o mais importante, ele não falou o maior, mas o mais importante é amar a Deus com todo ser e em seguida amar o próximo como a si mesmo. Está lá em Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Então o amor, querido, é o princípio, certo? Que sustenta toda a vida cristã. Ele organiza nossas virtudes, dá sentido ao nosso comportamento e torna a obediência verdadeira e livre. Sem o amor, qualquer prática religiosa perde valor diante de Deus, que se importa tanto com nossas ações quanto com nosso caráter. Antes de chamar a igreja para pregar, Deus a convoca para o exercício do amor. Vocês entenderam isto? Antes de Jesus chamar, de Deus chamar a igreja para pregar, Deus convocou para o exercício do amor. Visto que o amor é o elo que mantém a igreja unida. Em nenhuma hipótese ele deve ser negligenciado. Como é que a pessoa vai pregar sem ter amor? Me fala isto. Como é que a pessoa vai pregar, vai levar uma palavra de Deus sem ter o amor? O camarada só vai querer chegar lá e meter cajadada nas pessoas e falar que a pessoa vai para o inferno, que a pessoa está condenada e tal, que não tem solução para ele. Se encontrar um pecador aprontando, pecando, mas assim você vai para o inferno, sem ter mais solução para você. Cadê o amor? Imagina um prédio imponente, construído com as melhores técnicas e materiais. Esse edifício tem paredes fortes, pilares firmes, janelas belas e portas seguras. Contudo, todo esse edifício desabaria rapidamente se não tivesse uma base sólida, um fundamento estável. Assim, amado, é o amor na vida cristã. Podemos ter conhecimento bíblico, práticas religiosas, correta e moralidades exemplar, mas sem o verdadeiro, sem o amor verdadeiro, amado, tudo desmorona. O amor é o fundamento que sustenta e dá sentido à nossa fé, à nossa obediência e à nossa comunhão com Deus e com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aqui rapidinho para o primeiro tópico, não vai dar tempo de nós concluirmos essa lição a tempo, Nós vamos pular aqui algumas coisas no material aqui que nós preparamos, mas vou ser breve aqui com vocês. Estamos ainda no primeiro tópico, o amor manifestado na comunhão cristã, o crescimento da igreja cristã. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, a congregação dos que
Ah, sim. Voltando aqui, nós estávamos falando sobre o amor manifestado na comunhão cristã, né? O crescimento da igreja cristã. Vamos lá. Irmãos, a congregação dos que criam haviam crescido tão rapidamente que já não podia ser numerada. E esse crescimento extraordinário foi resultado direto do que é registrado no versículo 31, quando aqueles que foram cheios do Espírito Santo, né, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então eles primeiro receberam a base do amor, né, foram ensinados, aí agora estava apto a sair pregando o evangelho. Aí por isso que a igreja crescia, porque o amor estava ali ó, arraigado no coração, fazendo a coisa certa. O texto aqui ele descreve um dos períodos mais notáveis da igreja em Jerusalém. Contudo, o pastor José Gonçalves ele chama a atenção para as dores, né, associadas ao crescimento. Nenhum processo de expansão ocorre sem surgimento de desafios. Não é verdade? Então, o crescimento da igreja, embora desejável, traz consigo tensões que exigem maturidade, discernimento e firmeza doutrinária para serem separados. Então, se não tiver essas qualidades aqui, irmãos, primeiramente ser treinado, né, passar por essas provas aqui, a pessoa não pode sair para pregar. Dessa forma, apresentam-se a seguir alguns dos problemas enfrentados pela igreja que cresce. Primeiro, dificuldade em preservar a unidade espiritual. Com o aumento do número de membros, torna-se mais difícil manter uma comunhão verdadeira entre todos. Então, o risco de fragmentação, né, aquelas fragmentações internas, formação de grupos fechados e conflitos por preferências pessoais, aumenta significativamente. Quase não sai, né? Mas vejam só, quanto mais a igreja cresce, vai se juntar grupinhos, tá certo? Não está certo. Grupinhos que têm preferências por irmãos que cantam. Ah, irmão, esse aqui é uma benção, eu vou andar só com ele, porque, olha, não, mas esse aqui, eu vou, nossa, esse aqui canta bem, aquele ali é desentuado, não vou sair com ele não. Ah, esse aqui, irmão, tem, infelizmente tem, queridos, não vai dizer que não tem, porque existe no meio de uma sociedade grande que quer andar só com os grandes, né? Parece que tem um rei na barriga e não quer mais evangelizar, não tem mais amor, né, pelos mais fracos. E isso isso é ridículo quando chega a esse ponto de alguém desprezar o outro porque a pessoa não tem aquele preparo, não teve aquela oportunidade de crescer, igualmente ele aprendeu. Mas tem pessoas que aprendem só para se mostrar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, segundo o subtópico, diz assim, fé superficial. O crescimento numérico muitas vezes não é acompanhado por um crescimento espiritual proporcional. Sobrecarga de liderança pastoral. À medida que a demanda por cuidado espiritual aumenta, pastores e líderes também podem ser sobrecarregados à necessidade de aconselhamentos, né? Aconselhamentos, visitas, discipulados, administração e ensinos se torna mais intensa. E quarto, complexidade organizacional. Uma igreja pequena, querido, ela pode funcionar de maneira mais simples e espontânea. Contudo, à medida que cresce, surgem demandas, né, organizacionais inevitáveis. Gestão de espaço, comunicação interna, ministérios diversificados, divisão por faixa etárias, controle financeiro e planejamento de atividade. Tudo isso acontece quando a igreja cresce. Quando é pequena, poucas coisas, poucas pessoas trabalhando, dá conta e tal, e assim vai. Mas quando cresce, tem tudo isso aí, tem que separar todos esses grupos aí para trabalhar nestas áreas. Então, vamos aqui agora ao segundo subtópico do tópico 1, os desafios do crescimento. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, apontamentos necessários. Em primeiro lugar, é comum que observadores externos se apressem ali em apontar falhas, criticar ou sugerir soluções simplistas para os problemas da igreja. No entanto, tais dificuldades são plenamente compreendidas apenas por aqueles que participam ativamente das demandas do corpo de Cristo.
certo? Em segundo lugar, não se deve ignorar nem dissimular a existência dos problemas, e eles precisam ser reconhecidos e enfrentados com sabedoria e responsabilidade. Não pode se fugir da responsabilidade, tem que ter sabedoria para enfrentar. Em terceiro lugar, os problemas não devem desviar a igreja dos fundamentos essenciais da sua fé. Caso a igreja negligencie a palavra de Deus e a oração, na tentativa de resolver suas dificuldades, acabará gerando conflitos ainda maiores do que os inicialmente enfrentados. Permanecer firme, amado, nos fundamentos espirituais é indispensável para que as soluções sejam consistentes e agradáveis a Deus. E em quarto lugar, as atividades da igreja não devem estar concentradas em uma única pessoa. É necessário que líderes sejam separados com base em princípios bíblicos e devidamente preparados à luz da palavra de Deus para o exercício do ministério. E por fim, é em Cristo, né, no amor fraternal e na unidade do corpo da igreja, né, encontra a base sólida para enfrentar todas as dificuldades. Só em Cristo, certo? Ouça isso no nome de Jesus. Temos aqui textos sobre a responsabilidade mútua do cristão. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Jesus falando lá em João 13, versículo 34 e 35. Olha só, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Mas tem pessoas que querem primeiro honra, né? Quer primeiro ser grande, quer primeiro ser... Não, tem que preferir honra uns aos outros. Romanos 12, 10. Olha outro. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Em Gálatas 5 e 13. Como que é? Como que é esse negócio? Ser servo um do outro pelo amor? Rapaz, quem que quer ser mais servo um do outro hoje em dia, né? Você quer ser grande, quer ser patrão, mas não quer ser servo. Jesus se rebaixou ao mais humilde dos servos, que foi lavar os pés dos seus discípulos. Né? Isso aí era para o mais baixo dos escravos lavar os pés dos escravos. Então, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, versículo 2 e 3. Outro versículo, 1 Tessalonicenses 5 e 11. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Já estava fazendo, continue fazendo, né? Outro, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Hebreus 10, 24 e 25. Irmãos, isso aqui são algumas referências que eu trouxe para vocês aqui, falando sobre o amor. Falando sobre o amor para com os outros, para com o seu irmão, para com o seu companheiro. Olha outro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, versículos 7 e 8. Vocês viram aqui quantas referências nós temos aqui falando sobre o amor ao outro, ao próximo. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, a vida interior. Glória a Deus. A vida interior. Irmãos, da multidão dos que creram, era um coração e alma. Isto é, todos os crentes eles tinham os mesmos pensamentos, né, que é no coração, e os mesmos desejos, que é a mesma disposição, né, sai da alma. O texto aparece assim em algumas traduções, mundo afora. Todos os crentes, que eram muitos, pensavam e sentiam da mesma maneira, tinham a mesma maneira de pensar, de sentir, eram como se fosse uma só pessoa, né? Nos seus pensamentos, nos seus desejos, ou todos pensavam a mesma coisa e queria a mesma coisa. Então, irmãos, não tem como Deus não operar, né? Quando está unido dessa maneira, todos fazendo uma oração em prol de alguém, em prol de alguma dificuldade, todos com a mesma oração, todos com o mesmo
né, elevando a sua voz a Deus. Essa união, queridos, gerou frutos evidentes. Em primeiro lugar, foi pela unidade interna e a evangelização, que a evangelização se fortaleceu. Então, a proclamação do evangelho, feita com ousadia, como diz lá em Atos 4, 31 e 33, era sustentada pela integridade da comunhão. O êxito evangelístico se dava por meio da unidade. Uma igreja dividida não evangeliza com poder, porque seu testemunho contradiz a mensagem do evangelho. Já pensou em igreja dividida? Que não tem amor, sai para evangelizar, chega lá, alguém, o ouvinte que vai ouvir, faz, logo você que vive brigando, você que vive batendo no seu companheiro lá na igreja, você não dividiu, olha, irmão, nem sai para evangelizar, que você vai ficar parecendo aqueles moços que foram expulsar um demônio lá e foi com as roupas rasgadas, saíram nu, porque o demoniado foi lá e rasgou a sua roupa. Não saia, se não tem união, não tem o amor, não saia. Em segundo lugar, essa união fortaleceu a vida comunitária. Então a igreja ela cresceu não apenas numericamente, mas em discipulado, mutualidade, testemunho. Então os que criam se tornavam parte de um corpo vivo e aprendiam a viver o evangelho no cotidiano em amor e fraternidade. E por fim, essa união era visível ao mundo. O testemunho externo da igreja, irmão, era marcado não por triunfalismo, mas por comunhão verdadeira. Então, o mundo via e reconhecia que aquele povo vivia de modo diferente. Amém, amados? Segundo tópico, amor como manifestação da graça. Nós demos aqui uma pincelada, né, na introdução aqui e falamos sobre esses tópicos aqui, né? A graça como manifestação do Espírito. Glória a Deus. Observe aqui no versículo 33 duas marcas de excelência de uma igreja. Grande poder, abundante graça. Né? Vance Havenen. E relaciona outras 4 características. Grande temor, né? Grande perseguição, 8, versículo 1, abundante alegria, 8, versículo 8, 15 e 3, e isso é tudo em Atos, e um grande número de cristãos, capítulo 11, versículo 21. Então, a ressurreição do Senhor Jesus era o tema central da pregação apostólica, né? Tem algumas referências aqui que nós não vamos ler todas, mas Atos 2, 24 e 32, Atos 3 e 15, Atos 5 e 30, Atos 10 e 40, Atos 13 e 30 e por aí sucessivamente. Então, vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Então, apesar de saberem que essa ênfase ofendia profundamente as autoridades judaicas, né, os apóstolos nunca ocultaram a verdade para evitar tal ofensa. Essa postura firme contrasta aqui com a prática de muitos setores da igreja atual. Em nome da contextualização, termo frequentemente usado para suavizar a acomodação ao mundo, a mensagem do evangelho é despojada de tudo aquilo que possa ser considerado ofensivo. Então, no entanto, os incrédulos precisavam ser confrontados em seu pecado, pois se não fosse assim, confrontados, jamais se voltarão a Cristo, amados. Então tem que ser confrontado mesmo. Olha aqui, sobre o grande poder, trata-se de poder divino manifesto em seu mais alto grau, né? Operando por meio dos apóstolos. O termo grego utilizado é megar, né? Megar dinamis, isto é, grande poder. Essa expressão, queridos, caracteriza de forma marcante a pregação e o testemunho apostólico, né? Confere lá em Atos 1 e 8, né? Por pelo menos 3 razões fundamentais. Primeiro, o testemunho apostólico estava solidamente fundamentado na palavra de Deus, versículo 29. Com a convicção de que ela fora inspirada pelo Espírito Santo também, né? Então, segundo, os discípulos estavam plenamente
consciente de que haviam sido enviados e comissionados pelo próprio Jesus Cristo, então o Senhor ressurreto, versículo 33. E em terceiro lugar, o poder do Espírito Santo operando intensamente por meio dos discípulos, versículo 31 vai falar sobre isso. Então produzia profunda convicção nos corações dos ouvintes quanto ao pecado, à justiça de Cristo e ao juízo divino, né? João 16:8. O mesmo poder do alto continua disponível à igreja contemporânea, onde o Espírito Santo opera com liberdade e autoridade. Ali também haverá ousadia na proclamação, convicção nos corações e frutos visíveis da ação divina. Segundo subtópico, a graça como favor imerecido. Vocês perceberam que eu estou correndo porque o tempo já se foi, né? E nós temos aqui um tempo para parar. Irmãos, como resultado da pregação poderosa dos apóstolos, a abundante graça estava sobre todos eles. Então a palavra graça, no sentido de favor, pode ser entendida de duas formas. Primeiramente, como em Atos 2:47, pode referir-se ao favor do povo, embora os líderes religiosos se opusessem aos apóstolos, o povo comum ainda não havia se voltado contra eles, pelo contrário, ficava impressionado com o amor e a unidade entre os crentes. Em segundo lugar, e mais importante, a igreja primitiva ela contava com o favor de Deus. Então, a comunhão caracterizada por amor, unidade e zelo evangelísticos é sempre acompanhada pelas bênçãos divinas. E diante do oposto, né, é possível afirmar que na linguagem popular, especialmente no contexto evangélico brasileiro, muitos usam a expressão "tô só a graça". Você já viu alguém falar? "Tô só a graça", irmão. Para se referirem a um estado de fraqueza, desânimo ou até mesmo caos pessoal. Porém, esse uso está em completo contraste com o sentido bíblico da graça, especialmente conforme vemos em Atos 4, versículo 33. A menção de abundante graça. O contexto do testemunho apostólico, queridos, mostra que a graça de Deus não é apenas perdão, mas força capacitadora para a proclamação, né, ousada do Evangelho. Vamos aqui agora ao tópico 3, a manifestação do amor na solidariedade cristã, a busca pela equidade. Glória a Deus. Amados, eu não estou lendo os tópicos, estou só comentando sobre eles, porque nós vamos concluir agora nesse tópico 3, né? O texto bíblico ele diz assim, ó: não havia nenhuma necessidade entre eles, porque os que possuíam terras ou casas vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade, né? Atos 4, 34 e 35. A expressão "nenhum deles" mostra que essa atitude era característica de todos os crentes. Todos entenderam que tudo o que possuíam pertenciam a Deus e que havia recebido esses bens como mordomos, viu que eu falei no começo? Para administrar conforme a vontade divina. Então, assim, quando surgia uma necessidade, sentiam-se obrigados a usar os recursos dados por Deus para supri-la. Você já viu muitas pessoas que são avarentas, que não liberam mais nem sequer um grão de feijão para ninguém? Isso é avareza. Deus tem te dado, você é o mordomo de vida que Deus vai te dar mais. Então, você já viu uma pessoa que semeia uma semente e colher somente a que semeou? Aí não daria certo, né? Então ele semeia uma semente de milho, por exemplo, vai dar um pé de milho, tem uns que dá até 2 espigas, cheia de espigas, de caroças de milho naquela espiga. Então semeou uma só semente. Então é assim, você semeia na obra de Deus, semeia na vida de alguém e Deus irá te dar muito mais. Então, um teste muito prático do amor cristão, querido, é o quanto alguém está disposto a sacrificar financeiramente. Tiago ele pergunta: se um irmão ou uma irmã estiverem nus e necessitados do alimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos, né? Aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Né? Tiago 2, versículo 15 e o 16. A camarada vai na casa de alguém, como eu já falei aqui, vê lá a pessoa necessitada,
né, precisando de um cobertor, se aquiente, se aquece, fartai-vos, mas se o cara não tem nada, nenhuma janta para colocar na mesa, como é que ele vai se fartar, como é que ele vai se alimentar? E a pessoa vai lá, vai em paz, e não dá o necessário, nem para o corpo, uma vestimenta, né? Então, esse evangelho aí tá meio farjolo, não tá? Então, o apóstolo João vai ainda mais direto ao ponto: quem, pois, tiver bens do mundo, olha que João fala, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? 1 João 3, versículo 17. Então, é a primeira epístola, tá? Né? Evangelho de João, epístola de João 3, 17. Então, veja só. Se então você é mordomo de Deus, Deus te deu algo para você repartir com alguém, e você não repartir, meu querido, sinto muito. Deus irá perguntar para você o que foi que você fez dos talentos que eu te dei naquele dia. Então, o resultado prático da demonstração de amor em Jerusalém foi que não havia entre eles necessitado algum, porque quando alguém estava necessitado, alguém ia lá já e supria a sua necessidade. Então, aqui conclui-se que é necessário aliviar, né? Se ao ajudarmos alguém estamos realmente demonstrando o amor ou apenas aliviando a consciência. Muitos doam apenas os que sobra, né? O que não usam mais, né? Uma roupa velha, rasgada, é aquilo que eles vão doar. O que perderia o valor de qualquer forma. No entanto, a igreja em Jerusalém, queridos, ela entregava aquilo que tinha valor. Eles vendiam propriedades e traziam os recursos para o sustento dos necessitados. Generosidade bíblica envolve sacrifício e não conveniência. Ouça isso no nome de Jesus. Muitos crentes, eles vivem como se tudo o que tem fosse para consumo próprio, né? Organizam a vida para poupar, viajar, reformar, investir, mas não colocam nem 5% da mesma energia para socorrer quem passa necessidade. E na igreja de Jerusalém, ninguém retinha o que poderia suprir o outro. Eles não pensavam só em ter, mas em compartilhar. A pergunta é simples: você consegue cortar alguma coisa do seu orçamento para incluir alguém que precisa? Olha, fica essa pergunta aí no ar para você. Será que você consegue cortar uma Coca-Cola geladinha? Um suco geladinho que você esbanja todos os dias, joga o resto fora, metade já vai para o lixo? Será que você cortaria, né, para incluir alguém que precisa, para socorrer alguém que necessita? Fica essa pergunta para você, para nós refletir nisso aqui hoje. Uma igreja que arrecada muito, querido, mas gasta quase tudo com estrutura, som, reforma, mídia e estética, enquanto ignora irmãos que enfrentam desemprego, abandono ou necessidades básicas, precisa urgentemente reavaliar suas prioridades. Né? Tem pessoas que querem, parece que faz para aparecer, tantas coisas lindas, né? e tantos status, mas esquece o mais necessário, que é socorrer um necessitado que está precisando. É como eu falei, não devemos confundir o preguiçoso que não quer, que não, às vezes tem oportunidade, com aqueles que realmente estão necessitados. Ouça isso no nome de Jesus. Porque tem, se você for ver, todos os dias tem do seu lado, na sua porta, na sua vizinhança, alguém que realmente está precisando. Alguém que tem um problema de saúde, que não pode comprar um remédio. Alguém que está em situação difícil por falta de oportunidade. Né? E você não socorrer, você está pecando, como disse João e disse Tiago. Segundo subtópico, propriedade e compartilhamento. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, alguns interpretam essa prática como uma forma de comunismo primitivo. No entanto, conforme visto em Atos 2:44 até o versículo 46, isso não é correto. O uso do pretérito imperfeito indica uma prática contínua e não um ato único e obrigatório de redistribuição de riqueza. Além disso, Atos 12, versículo 12, vai mostrar que crentes ainda possuíam casas, e as palavras de Pedro, né, a Ananias, em Atos 5, versículo 4, confirma que a venda de bens era voluntária. O destaque positivo dado a Barnabé, né, por sua generosidade, também reforça esse ponto. Se fosse obrigatório, não haveria elogio demais, né?
no elogio. Ademais, não há registro de que outras igrejas tenham seguido esse modelo. Então era uma coisa que não era obrigatório, era voluntário isso aí. Certo? Então, vai lembrar que Hillier, né, ele comenta, não se trata de comunismo cristãos. Ouça isso no nome de Jesus. A venda dos bens era absolutamente voluntária. Não era o comunismo. Ah, não, todo tem que ser igual. Não, não era isso. Era voluntariamente. Né? Versículo 34 vai nos dizer isso aí. Então, o direito à propriedade particular não foi abolido. A comunidade, queridos, ela só controlava os recursos a partir do momento em que estes haviam sido entregues voluntariamente aos apóstolos. Então, a distribuição não era feita de maneira uniforme, mas de acordo com a necessidade. Não se trata de princípios comunistas, e sim da mais excelente demonstração de caridade cristã. Amém, amados? Então fica aí, isso aí para você. Não é uma obrigatoriedade, não. É uma voluntariedade, certo? Não é obrigatoriedade. Terceiro subtópico do tópico 3, um exemplo da voluntariedade. Glória a Deus. Vamos concluir aqui em tom de advertência e exortação. Eu vou parafrasear aqui as palavras do pastor José Gonçalves, registrado no livro de apoio, né, que ele nos traz aí. 3 aspectos fundamentais podem ser destacados na Igreja de Jerusalém. Primeiro, a supervisão apostólica, e segundo, a voluntariedade dos crentes, e terceiro, a prática da solidariedade. Então, esses elementos aqui aparecem de forma clara na narrativa e oferecem lições relevantes para a vida da igreja contemporânea. Amém, amados? Em primeiro lugar, a voluntariedade ela deve caracterizar o serviço cristão tanto na esfera social quanto na dimensão missional. Embora alguns possam receber apoio financeiro para o desempenho de determinadas tarefas, tal remuneração não deve ser sua motivação principal. Não. Quando o interesse material, né, ocupa o lugar da obediência a Deus, o serviço torna-se deficiente e esvaziado de sentido espiritual. E isso aqui não significa que a remuneração seja indevida, mas sim que o desejo de agradar a Deus deve ocupar o centro da motivação. Ok, amados? E em segundo lugar, além da voluntariedade, há necessidade também de possuir-se um espírito solidário. Uma igreja que não é solidária, queridos, ouça isso no nome de Jesus, uma igreja que não é solidária na sua essência, deixou de ser igreja por natureza. Uma igreja necessita ser solidária. Amém? E em terceiro lugar, toda a igreja precisa de supervisão responsável. Os apóstolos, queridos, eles atuavam como administradores fiéis das necessidades da igreja, zelando com sabedoria pelos bens e pelas decisões da congregação. Então, a má gestão ela pode comprometer não apenas os recursos da igreja, mas também a sua unidade e credibilidade. Em muitos casos, os maiores problemas enfrentados por igrejas não têm origens nos membros, mas na má administração de seus líderes. Ouça isso no nome de Jesus. Aqueles que recebem autoridade para agir, né, para gerir aí o que lhes é confiado, especialmente no que se refere a recursos financeiros, eles devem fazê-lo com responsabilidade e total transparência. Então, a ausência de prestação de contas pode gerar desconfiança, insatisfação e murmuração no seio da igreja. É por isso que a liderança deve primar por uma gestão ética, transparente e orientada pelos princípios das Escrituras. Ouça isso no nome de Jesus. Eu quero concluir aqui com vocês, já indo para o final, em nome de Jesus. E a Igreja de Jerusalém, essa é a nossa conclusão, a Igreja de Jerusalém
demonstrou que o amor cristão, quando operado pela graça de Deus, querido, ela gera unidade, desprendimento e responsabilidade mútua. E a partilha de bens, né, o cuidado com os necessitados e a firmeza doutrinária não foram resultados de imposição externa, mas fruto da ação, né, do Espírito Santo entre os crentes, ainda que enfrentasse tensões internas e risco de explorações, manteve-se firme na obediência à verdade do Evangelho, certo? Então, a lição central não está na reprodução literal do modelo, mas na aplicação coerente de seus princípios. Amém? Que Deus abençoe, amados, por mais esta maravilhosa aula, que nós possamos pôr em prática, não sermos somente ouvintes, mas depois que nós ouvimos uma aula desta, nós despertamos para fazer dos bens que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para nós sermos mordomos, né? Usar, para nós fazermos a obra de Deus com perfeição, aquilo que Deus pôs em nossas mãos. Nós estamos cuidando daquilo que é Deus, de Deus, está conosco, mas não é nosso, é do Senhor. Que nós possamos fazer a coisa correta. Amém? Um forte abraço a todos vocês, os ouvintes que estão nos ouvindo aí pelo canal do YouTube. Um forte abraço a todos vocês e a todos vocês também que estão aqui nesta reunião, nesta aula aqui comigo. Que Deus abençoe e fortaleça o seu coração em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?